Bem-vindos, bem-vindas para o nosso Hora de Pausar, onde começamos esse novo ciclo, onde vamos falar sobre ética, concentração e sabedoria, que são os três pilares da filosofia budista, ou se a gente quiser chamar assim, do Dharma, do Dhamma. E a gente vai, nesse primeiro encontro, explorar um pouco mais o que é a ética na visão budista, qual o propósito dela, o que não é ética na visão budista, dúvidas, temas que se correlacionam. E no próximo vamos falar de concentração, o que é concentração, que práticas ajudam a desenvolver essa habilidade, por que essa habilidade é importante, qual é a relação dela com outros temas, conceitos, pilares da filosofia. E vamos falar um pouquinho sobre, no final, no último, sobre sabedoria. O que é a sabedoria? Que aspectos incluem sabedoria? Como é que está a sabedoria na nossa vida hoje? Então a ideia é que a gente possa não ficar apenas na teoria, mas que a gente possa se provocar, refletir, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso mundo, olhar para a nossa família, olhar para o nosso trabalho, olhar para as nossas tendências que a gente vê no nosso comportamento, na nossa mente, na forma como a gente se relaciona, como que ética, concentração e sabedoria apoiam a nossa existência ou a não presença de formas éticas, concentradas e sábias na nossa vida, qual o efeito disso? O que nós temos colhido. Então, a ideia é caminhar por aí, se vocês concordam, se vocês acham que vale a pena. Então a gente pode começar com uma pequena prática, nossos 10, 15 minutos de chegar, de se oferecer espaço, de calibrar esse nosso instrumento da mente, né? Quando a gente vai usar a mente, é que nem um equipamento, né? A gente tem que dar uma calibrada nele, né? Às vezes a mente chega muito agitada, que nem um para-brisa assim, né? Tac, 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 tac. Às vezes a mente chega muito sonolenta, embaçada, como se tivesse meio uma lama, né? Não consegue ver muito bem o que está na mente. Às vezes a mente chega aflita, com medo, no estado de congelamento. Às vezes a mente chega querendo prazer, querendo estar em outro lugar fazendo outra coisa, né? Saboreando os prazeres sensuais. Às vezes a mente chega em dúvida, né? Será que eu devia estar aqui? Será que isso vai ser bom? Será que não é perda de tempo? Então a ideia é só a gente checar como é que a mente está chegando, né? E trazer uma postura que traga a mente para uma faculdade de dignidade, de atenção, de acordar, de despertar, né? E não uma mente, né, completamente sem energia, né? Então é claro que dependendo de como o corpo está, o que foi o alimento que veio nas últimas horas, como é que foi o sono, esse corpo e a mente vão estar de uma forma, né? Então vamos acolher o jeito que o corpo e a mente estão, mas vamos também oferecer um pouquinho de, né, esse fogo benéfico da energia, da vontade, né, do empenho, do desejo, né, de estar presente. Né? Sem esse desejo, essa curiosidade, esse interesse, a gente fica meio patinando, né? E a função da voz que vai estar aqui é só acompanhar e só oferecer uns caminhos para que a mente possa primeiro se estabelecer e depois começar a observar algo e ficar ali um pouco e lidar com os obstáculos que vêm. Tudo bem? Então, se vocês quiserem, né, alongar um pouquinho, não sei se tem aí espaço para vocês oferecerem para o seu corpo algum movimento, e aí oferece o que você sente que esse corpo precisa. E quem sabe integrando a sua respiração nesse movimento. E aí faz o movimento que você sentir que o corpo precisa. Talvez aqui já exploramos alguns nos outros encontros.
massagens, toques. E sentindo como a respiração responde com esse tocar, alongar, abrir espaço. Considerando que isso não é algo fora da meditação, isso faz parte do processo de estar em contato com o corpo. Deixando que os olhos observem o local onde está, o chão, cadeira, teto. Importante essa conexão dos olhos que notam onde estou, que traz uma presença mais concreta e que talvez note se é seguro estar aqui, se a mente e o corpo estão enfrentando muita insegurança, aflição. É importante oferecer um tempo para que o corpo e a mente reconheçam se estão seguros ou não. Talvez trazendo as mãos no centro do peito, no abdômen, se oferecendo também aqui uma segurança mais interna, se oferecendo só alguns instantes de respiração onde é possível sentir que existe uma respiração a acontecer dentro do corpo. E deixando essa respiração livre por alguns instantes, notando como é inspirar, a pausa, o expirar e a pausa. E talvez deixando as mãos passarem pelos braços, se for confortável, tocar, sentir a temperatura dos braços, das mãos. E deixando que as mãos encontrem um local onde elas possam descansar, talvez uma mão sobre a outra, os dedos entrelaçados, com os polegares tocando um ao outro, ou mãos abertas, descansadas nas coxas. Deixando que a atenção note os pontos de contato. Sensação dos pés no chão, temperatura dos pés. A sensação do quadril, das ancas na cadeira, na almofada. O peso das mãos, temperatura das mãos. E o sino que toca apenas nos convida a continuar com essa curiosidade, interesse, e notar o que acontece aqui, agora, nesse corpo sentado, que respira.
deixando que esse pausar seja um convite, não uma obrigação. Como alguém que larga uma caneta, que larga o mouse do computador e apenas escolhe interromper esse constante fazer. Que encontra nessa respiração, nesse contato do corpo com a cadeira, com o chão, um local interessante de pausar. Um pausar que nota as sensações. Temperatura do ar da sala, sons. Um pausar que nota a própria respiração aí. Percebendo se ela é curta, longa, superficial ou profunda, sem exigir nada dela, deixando ela acontecer livremente. Que a consciência nota quando há esse pausar. Existe alguma sensação de movimento, de algo que expande, recolhe. Pulsação, frio, calor, peso, contato. Existe alguma área mais tensa no rosto, em alguma parte do corpo que seja possível amaciar, soltar, mantendo a dignidade da coluna. E oferecendo esse amaciar onde há contração, tensão, criando um espaço nos lugares de aperto. Deixando que o expirar amacie essas tensões. E talvez algo relaxe no rosto, nas mandíbulas, nos ombros.
E talvez trazendo uma contemplação, uma pergunta que possamos deixar na mente, deixar que naturalmente surjam sensações, pensamentos. Qual a importância da ética neste momento da vida, dessa vida? Qual a importância da ética nas próprias ações, nas ações que se escolhe fazer no dia a dia, nesse momento dessa vida? Existem coisas que já não são mais praticadas, que já ficaram para trás, coisas que eram não saudáveis, que eram inábeis, que essa mente e coração já abandonou, ou está tentando abandonar. Existem ações benéficas, saudáveis, hábeis que essa mente e coração se esforça, se empenha para manter no dia a dia, nas relações. Qual é a sensação nesse momento de trazer a mente para isso? Que pensamentos surgem? Há interesse da mente em contemplar, a vontade de não olhar para isso? Pausando e relaxando no que quer que surja, amaciando qualquer tensão. E fazendo algumas respirações lentas e profundas, refrescando a mente, o corpo. Se quiser trazer a mão novamente no centro do peito e apenas notar como o coração sente nesse momento. E quem sabe desejando que todos os seres possam cultivar um coração que age, pensa, fala de maneira ética, hábil, que todos os seres possam compreender
preciosidade das suas ações, das suas palavras, quando elas não machucam. Que haja paz, que haja paz, que haja paz. E devagar, no seu tempo, percebendo a intenção de abrir os olhos ou de mover o corpo. Fazendo qualquer movimento que seu corpo necessite, sentindo como é. Voltar a entrar em contato no campo visual, reconhecendo a presença das outras pessoas que praticam juntas. Talvez sejam só janelinhas, mas que são pessoas com suas dificuldades, seus sonhos, seus desafios como nós. E a gente talvez possa já começar trazendo um pouquinho do tema, já que o nosso tempo é curto, né? Temos mais 30 minutos. Então pensei da gente já entrar no tema e guardar essas contribuições sobre a prática para no final. E aí a gente fala juntos, pode ser? Acho que eu preciso só ligar aqui minha energia. Pronto. Então o tema de hoje está ligado a essa ética, né? A questão das bases da ética, que a gente poderia dizer o que eu faço e o que eu não faço, né? Ou o que eu faço quando ninguém está olhando. Uma forma interessante de pensar em ética, né? Ética é um dos grandes temas da filosofia ocidental, oriental, né? Algo que todo campo religioso também tem seus critérios, suas orientações, seus mandamentos, e algumas fazem dessa a base da sua prática, né? Sem esse fundamento é muito difícil criar qualquer coisa em cima, né? Se não existe um mínimo de ética. Mas muitas vezes quando a gente ouve a palavra ética, parece a professora da escola de moral e cívica, né? Não sei se vocês tiveram essa aula, mas era uma aula em que vinham e faziam uma lista de coisas que pode, que não pode, e a coisa era simplesmente jogada de maneira unilateral. Isso talvez marcou a nossa história, né? Com uma visão de punição, castigo, vergonha, ser apontado socialmente quando não faz, punição. Muito pouca reflexão, né, sobre as raízes disso e sobre as consequências de fazer algo que, na verdade, é violento ou viola a vida, né? Eu gosto muito dessa referência do que é violento, é que na verdade é algo que viola a vida. E aí, ouvindo aqui um pouco o Bhikkhu Bodhi, que é uma referência, um monge, mas também um tradutor, um estudioso, um acadêmico, alguém que traduziu uma grande parte, né? Ou pelo menos ele diz que é muito pouco, né? Mas a gente que acompanha o trabalho do Bhikkhu Bodhi já se admira da qualidade mental desse homem, né? Com 80 anos traduzindo e pegando obras de outros monges que faleceram e não conseguiram terminar, como o Majjhima Nikaya, que é um conjunto de diversos suttas, né? Um dos mais valiosos arcabouços de filosofia budista, e o Bhante Nyanamoli não conseguiu terminar de traduzir e fazer os comentários, e o Bhikkhu Bodhi pegou essas notas em papel e
reviu todas essas notas, criou uma introdução, criou um glossário e criou esse livro incrível que é o Majjhima Nikaya comentado por ele, o livro dos discursos médios. Majjhima quer dizer médio, Nikaya quer dizer sexto, né, esse sexto de ensinamentos. Então o Bhikkhu Bodhi ele fala sobre a ética budista de uma maneira que me agrada muito, né? E junta com o que eu tenho ouvido nesses últimos 20 anos e que tem feito parte da minha vida também. Então, muito mais como algo que ajuda a gente a cultivar faculdades mentais e espirituais. Muito menos como um portão onde tem alguém lá avaliando, né? Se você fez ou não fez, e o portão abre e você vai para o céu, né? Se você fez e se não fez, ele fecha na sua cara. O Bhikkhu Bodhi traz uma visão muito mais profunda e nessa entrevista é engraçado notar a paciência dele com o entrevistador, que é aquele personagem, né, da jornalista, né, que é aquele que faz aquelas perguntas rapidinhas. Então, é isso ou não é? É aquilo ou não é? E ele, bom, eu vou ter que explicar, né? Bom, não é bem assim. Enfim, ele com muita ética, com muito desejo de não ser violento, foi explicando esses conceitos que eu vou trazer um pouco aqui. Então, o primeiro deles é assim, o que é ética, concentração e sabedoria numa visão do Dhamma, nessa filosofia, e a gente precisa lembrar que é uma filosofia que não quer apenas que a gente se sinta bem, tranquilo e viva no caos do mundo, alegrinho e confortável, né? Ou que a gente crie uma bolha e viva numa tribo totalmente alienada do que acontece no mundo. O Buda ele estava apontando para um caminho de liberação do sofrimento. Ele estava apontando para um caminho de redução das causas do sofrimento: raiva, cobiça, desejo, sedento e ignorância. Então, todos os ensinamentos que a gente vai refletir vão ter essa marca, essa presença dessa intenção de liberação. Então, quando a gente fala de ética, é uma ética para essa liberação. Então, eu vou desenhar aqui no nosso quadro branco, não sei se vocês conseguem ver quando eu abro aqui um quadro branco. Conseguem? Deve estar abrindo agora. Sim? Eu sempre aprendi esse conceito de ética, concentração e sabedoria como se fosse uma casa, onde a gente tem a base, né, que são as fundações da casa. Quando a gente faz uma casa, né, a gente faz um buraco muito profundo e cria fundações, estruturas, geralmente feitas de concreto, né, com aço intrincado para que aquilo desça e forme uma base muito estável. E caso haja qualquer deslizamento nessa terra, mudança, a casa continua ali. Então, o símile que a gente usa é de que essas bases são os fundamentos éticos. A ética na vida de alguém, aquilo que essa pessoa faz e não faz, como ela se comporta socialmente, como ela lida, né, com as suas relações, é essa base onde todo o resto vai ser construído. Uma base precária, uma base frágil, não vai gerar uma construção, né, um desenvolvimento hábil. E aí a gente vai falar das paredes dessa casa, né? Uma casa precisa ter paredes, paredes firmes, paredes fortes, paredes estruturadas, né? Uma se apoia na outra, né? São 4 paredes em geral, né? Tem casas de vários formatos, né? Mas em geral elas se apoiam. Então esses apoios eles chamam de concentração. Seria essa capacidade de treinar faculdades da mente que ajudam a proteger dos ventos, né? Como se tudo isso que acontece na vida, os fatos, as questões, os desafios, traumas, tudo isso são eventos que acontecem, né? Mudanças internas, mudanças de saúde, doenças, questões emocionais, mentais.
E para ter essas paredes firmes é preciso uma prática que desenvolva a concentração, porque senão qualquer vento a sua casa vai embora, né? Levada. Qualquer chuva a sua casa é levada. Então precisa dessas paredes que protegem o interior da casa, né? E a gente pensa também no símile da pipa, né? Uma casa que não tem parede é uma pipa, né? Ela voa, ela vai embora, é levada pelo vento. A gente vê nessas imagens de furacão, tsunami, né? Recentemente no Brasil, grandes enchentes levando as casas, né? E ali você vê casas que até poderiam ter uma fundação forte e uma parede forte, mesmo assim foram levadas, né? E a gente tem o telhado, que seria essa parte superior, essa proteção superior que envolve uma proteção, né, para evitar que a chuva caia dentro dessa casa. Então, essa proteção, ela evita que tudo aquilo que já foi construído seja caia em ruínas. Se eu não tiver sabedoria para levar adiante a minha vida, para fazer minhas escolhas, escolher uma forma de viver que cuida dessas minhas faculdades, eu me arrisco perder toda a concentração e toda a ética, se eu não tiver essa sabedoria. Então, a sabedoria é como se fosse aquilo que está cuidando de toda essa estrutura, né? É uma faculdade, é uma qualidade. E existem práticas para desenvolver a sabedoria, tanto o estudo quanto a presença de pessoas sábias, é, enfim, uma série de pontos que a gente vai ver no último encontro. Então a gente está aqui dialogando desses três pilares, né, do budismo. E dentro da ética, eu vou parar de compartilhar, tudo bem? Conseguiram ver? Sim? Vou compartilhar agora outra tela. A gente vai falar dos princípios éticos no budismo, né? Vou só abrir aqui o slide, não sei se vocês conseguem ver daí. A gente tem esses três pilares na língua Pali: ética, sila, samadhi, concentração, panya, sabedoria. E essas bases éticas, elas não saem do nada, né? Como eu disse, elas carregam a marca desse ensinamento. Elas têm a ver com uma lei que não é inventada pelo Buda, nem por nenhum outro sábio ou sábia que veio depois dele, mas é uma lei que a gente vê como uma verdade, que é a lei de que ações geram frutos, né? Se eu Outro dia eu fiz isso, eu fui puxar uma coisa, um equipamento de fotografia que eu tenho. Quando eu fui puxar esse tripé, a força que eu fiz para tirar o tripé de dentro do tubo, a minha mão bateu no meu rosto e eu mesmo me dei um soco, né? E fiquei machucada. E eu vi ali a lei da causa e efeito, né? Eu não agi por mal, não foi minha intenção, mas eu estava distraída, com muita raiva daquele objeto que não saía, e com a força que eu fiz, eu mesmo tomei ali colhi o fruto na hora, né, da minha ação inábil. Então, aqui vendo de uma maneira bem física, né, quando eu empurro a parede também me empurra, né? Todas as ações, elas têm uma reação. Então, aquele que pensa, fala e age com a mente cheia de raiva, cobiça e ignorância, provavelmente vai colher sofrimento, como diz o primeiro verso do Dhammapada, né? Assim como a roda da carroça segue a pata do boi que puxa a carroça, isso é uma verdade. Agora, da mesma forma que alguém fala, pensa e age com a mente livre de tanta cobiça, raiva e ignorância, a felicidade o segue como uma sombra que nunca, que nunca se afasta. Então, essa ideia do primeiro verso do Dhammapada fala sobre isso. E o objetivo da ética aqui é simplesmente criar harmonia na vida, em comunidade. Se eu tenho pessoas que cuidam da sua sexualidade, que cuidam das suas ações, que não machucam, não violentam, não matam, que não falam mentira, não falam fofoca, que não tentam separar as pessoas, que não usam drogas intoxicantes, que muitas vezes fazem a gente fazer tudo isso, né? Em geral, eu vou ter alguma coesão social.
alguma harmonia social. Eu não vou ter tanta exploração, eu não vou ter tanta injustiça, né? E as pessoas vão se sentir seguras, né? Que geralmente é o que acontece quando a gente artificialmente cria isso num retiro. Não sei se vocês já foram no retiro, mas no retiro em geral a gente faz os 5 preceitos. A gente tenta não agir de forma que machuque a si mesmo e os outros. E naturalmente parece que a gente vai se sentindo mais seguro, porque a gente sabe que todo mundo ali fez um pacto de não violência, de ahimsa. Fora isso, essas bases éticas, elas vão variar de leigo para monástico, né? A gente sabe que os leigos têm 5 preceitos. E quando eles querem fazer algo mais profundo, numa noite de lua cheia, por exemplo, as pessoas nos países de tradição budista ou quem frequenta mosteiros, centros de meditação, faz 8 preceitos. Além dos 5, faz mais 3. E brinca de ser monástico, né? Por uma noite, por um dia, evitando, por exemplo, comer depois do meio-dia, evitando se deitar em camas muito luxuosas, evitando usar muitos brincos, maquiagens e roupas que chamam a atenção. Então, nesse dia especial se faz 8 preceitos e não 5. Só que os monges, eles vivem assim, né? Monjas e monjas que escolhem esse caminho, aí eles vão ter um desafio maior na ética. Como a função de monge e monge envolve muita coisa, inclusive algum certo poder, né? Dependendo da cultura que você está, um monge ou uma monja pode ser alguém que tem algum poder no sentido, né? É preciso, o Buda criou ali regras para evitar que esse poder ou essas tendências que os humanos podem ter de cobiça, raiva e ignorância possa fazer esse monástico machucar a sociedade. Então, as regras que ele criou para os monásticos são muito diferentes das regras do leigo. O monástico não pode ficar sozinho num lugar fechado com uma pessoa do outro sexo. Porque aconteceu na época do Buda uma série de incidentes quando isso acontecia. Ou de maledicência das pessoas que disseram que algo aconteceu, ou de realmente acontecer casos de abuso. Então, no início do budismo não tinha quase nenhuma regra para os monges. Quando o Buda fez a passagem, já existiam mais de 250 regras. Para você ver o problemão que o Buda deve ter tido para organizar essa sanga, né? Imagina, você ser professor de mais de 1000 pessoas, não sei quantas mil monges e monjas, e você ainda ter que coordenar para que esse grupo de pessoas não cometa ações inábeis. Então, essas orientações, elas também são, se você quer ficar na ordem, você faz, se você não quer, um abraço, você pode sair, né? Não existem castigos físicos, nada disso, né? Existem simplesmente o convite para ficar na ordem é assim. E o objetivo de liberação do sofrimento é o foco desses preceitos éticos. A ideia é que a gente não precise renascer com tanto sofrimento, ou que a gente possa renascer de uma maneira menos dolorosa, em vidas menos dolorosas, a partir de uma prática ética nessa vida. E aí cabe a nós confiar ou não nisso. E essa fala, né, na entrevista o Bico Bode fala sobre isso e o entrevistador pergunta, mas não é estranho? Vocês não acreditam no eu, mas aí fica fazendo as coisas de forma ética para que esse eu renasça de maneira menos dolorosa. Isso não é incompatível? Aí o Bico Bode, né, fala de maneira muito aberta, né? Ele fala, não, na verdade o que se quer é se libertar dessas vidas após vidas. Mas como sabemos que podemos não alcançar um grau de despertar, a gente faz pelo menos o mínimo para criar menos sofrimento no mundo, para criar menos sofrimento para si mesmo. E compreender que esse eu, ele não é um eu permanente, que esse eu vai renascer, não é isso. Esse eu é feito de algumas características, corpo, sensação, percepção, formações mentais, pensamentos, consciência, mas isso aqui é espuma, né?
Isso aqui tá junto agora aqui assim, mas acontece alguma coisa, isso aqui não tá aqui mais. Então, perceber essa finitude desse eu, perceber do que ele é feito e não acreditar nele com tanto uma crença de uma coisa sólida, né? Então, isso também está presente nessa ética. E essa ética é para ajudar a compreender também o não eu. E aí, o que são esses preceitos éticos? Eu tomo o preceito de me abster de matar ser vivo. Panatipata, Veramani, Sika, Padam, Samadhyami, em Pali. Então, o que quer dizer isso? É apenas não matar pessoas, não matar bichos, não matar insetos? Aqui a gente pode ir até um pouco a mais e se convidar. É o preceito de cuidar da vida. Se eu vejo uma vida que está sofrendo, o coração naturalmente se direciona para essa vida e tenta ajudar. Então é mais do que só evitar matar, né? É tentar cuidar da vida. E isso pode se manifestar de várias formas. Eu estou com um dilema aqui de organizar um retiro num país onde o saneamento básico é muito precário. E aí, daqui de Portugal, eu estou tentando organizar uma forma de que a água do retiro não seja prejudicial para as pessoas que vão estar lá. Porque são 40 pessoas. Se essa água tem alguma contaminação, eu tenho 40 pessoas indo para o hospital, né? Só que eu preciso cuidar para que a minha cultura, né, que é de um país sul-americano, mas que também agora vivendo na Europa é daqui, que eu não chegue lá com uma visão preconceituosa e machuque as pessoas, né, que estão lá dizendo que aquele país não cuida da água, que a água é suja, que vai todo mundo ficar doente. Então, o cuidado também desse não machucar, né? Então, é algo sutil, não é algo tão. Cumprir o preceito é apenas não matar ser vivo, né? Pode ir além. Eu tomo o preceito de me abster de tomar o que não foi dado, eu tomo o preceito de não roubar, eu tomo o preceito de não pegar sem pedir algo de alguém, algo do meu trabalho, algo da minha família, de não me ocupar de coisas que não me foram dadas. Eu pergunto, eu checo com o outro. Isso tem a ver com ética? Vocês conseguem identificar se isso toca vocês? Né? Já pegaram coisas de vocês sem pedir? E aí aqui a gente pode falar de muita camada, né? A camada tem algumas histórias sobre pessoas que roubavam na época do Buda, né? Tem muitas histórias de símiles interessantes. Se der tempo, eu conto alguma. E eu tomo o preceito de me abster de comportamento sexual impróprio. Eu tomo o preceito de não usar pessoas ou animais para deleite sexual de maneira violenta, ou seja, aí os comentadores vão falar, claro, daquela época onde os preceitos eram mais direcionados para os homens, né? Não estar com uma mulher casada, né? Ou não estar com a filha de alguém que não permitiu, né? Aí a gente vê o machismo ali, né? Naquela camada. Mas na verdade é para todos, né? Tocar numa pessoa menor de idade, por exemplo, ou usar o corpo de alguém que está embriagado ou embriagada, né? Enfim, todos os tipos de abuso estão aqui dentro dessa conduta sexual. Inclusive, eu colocaria também o abuso de pessoas, né? Pessoas que são muitas vezes escravas sexuais, pessoas que são obrigadas a prestar serviços sexuais de forma que são exploradas por outros, né? E aí vem o preceito 4, e esse eu escolhi até quebrar ele nos 4 itens que fazem parte dele, porque a gente muitas vezes fala, eu tomo o preceito de cuidar da minha linguagem, eu vou tentar falar de maneira hábil, né? Só que falar de maneira hábil envolve 4 coisas, né? Não mentir, e a gente muitas vezes faz mentirinhas, né? Ah, eu ia te ligar, mas não consegui, né? Aquelas pequenas mentiras, né, para evitar assumir vulnerabilidade e falar a verdade. Evitar a fala rude, que é aquela fala que a gente faz muito em família, né?
do cala a boca, do você é isso, você sempre faz assim, a fala ofensiva no trânsito, essa fala que a gente é muito comum, né? Quando a gente está num estado impulsivo e reativo. A fofoca e a maledicência, que a gente fala de uma coisinha muito humana, de você viu aquilo ali, olha aquela pessoa fazendo aquilo, né? E a gente vê isso muito nas redes sociais, por exemplo, em como isso atrai, né? Como a gente parece que adora. E tem até um livro sobre isso, como a fofoca é uma ferramenta de aproximação das pessoas e de criar rede de apoio, né? No trabalho, a gente olha aquele chefe, viu hoje que ele veio com aquela roupa, olha, ele ganhou muito dinheiro esse mês. Então, esse se afastar de alguém, se aproximando, né, de outros pela maledicência e dizendo eu sou do seu grupo, né? Nós contra eles, né? E como isso gera raízes de raiva, cobiça e ignorância. E a fala inútil, que é o blá blá blá, ficar falando, e aí, como é que tá? E o tempo? Coisas que não são importantes. Perder tempo do outro, usar o tempo do outro falando o tempo inteiro. Isso a gente às vezes não nota que faz, que é roubar, de certa forma, o tempo do outro. E por último, o preceito de tomar vinho, álcool e outros embriagantes, e aí aqui a gente põe todas as drogas, né, que incluem até comportamento, redes sociais demais, Netflix demais, comprar demais, o que que eu faço demais que me embriaga, que me dopa, que me deixa anestesiado, anestesiada, né? E aí até coisinhas bonitinhas podem ser embriagantes, né? Mas aqui o Buda ele se virou bastante para substâncias, porque esse preceito ele tem uma coisa que ele na verdade tem muito mais a ver com a consequência do estado mental da falta de clareza. Se alguém fica sem clareza e lucidez, vira, a gente pode comparar com um animal, mas um animal no sentido sem consciência da ética nenhuma, e movido só por instinto de tomar o que quer, de afastar o que não quer, de machucar, uma precariedade de reflexão e de escolha. Então, esse preceito aí é o último, mas ele, na verdade, quando a gente quebra ele, a gente pode quebrar todos os outros quatro. Faz sentido isso para vocês? Acho que todo mundo já teve na vida aquele tio ou aquele parente que na festa da família nos faz passar uma vergonha, né? Porque muitas vezes até por um sofrimento pessoal, por não estar bem, por estar com raiva, tristeza, frustração, vergonha, bebe em excesso e aí provoca todo um tipo de gatilho para todo mundo, né? E às vezes pessoas que não bebem, mas que estão embebidas, né? De muita raiva, cobiça e ignorância que também agem assim. Então, por último, terminando aqui, para não tomar muito tempo de vocês e abrir para a gente falar um pouquinho. Ops, não está querendo andar. Ops. Não, acho que é isso, acho que parou aqui mesmo. Esses são os 5 preceitos e a ideia é que a gente possa praticá-los na vida, não como uma obrigação, mas como um desafio, um convite, por ser algo que de alguma forma vai modelando, moldando essa personalidade. E aí tem a historinha do ladrão, que eu vou falar rapidamente. Havia um ladrão que ele queria muito praticar ética, lá nos tempos... É uma historinha do yoga, na verdade. E esse ladrão, ele falou, bom, eu posso não roubar, mas eu sou um ladrão, eu não posso deixar de roubar, essa é a minha profissão. Então, esse princípio eu não vou fazer, não. Né? Não machucar. Olha, não machucar também não dá, porque você imagina assim, se eu tô lá roubando, vem alguém e quer tirar o meu objeto do roubo ou me machucar, eu vou machucar também. Então, esse daí também não tô fora, não dá. E aí tinha um terceiro preceito, né, que era falar a verdade. Aí ele falou: esse aqui parece fácil, né? Então eu vou tomar esse. Vou tentar fazer isso na minha vida com vontade. E aí ele planejou assaltar a casa do sultão.
E aí estudou a casa do sultão, entendeu o jardim, percebeu, vou furar aqui a cerca, entrou na casa do sultão e eu vou fazer esse grande roubo. E aí o sultão, que estava com insônia, resolveu ir passear no jardim naquela hora. E aí, de pijama mesmo, com a roupa do corpo, foi lá e começou a passear no jardim e encontrou um sujeito sorrateiro ali no jardim dele e perguntou: Quem és tu? Né? E aí o ladrão, que já estava preparando uma mentira boa para falar, fala: Ih, não posso, fiz o meu voto, vou ter que falar a verdade. Eu sou um ladrão e eu vim aqui porque eu tenho um plano de assaltar a casa do sultão, o palácio. E aí o sultão resolve entrar no jogo, né, e fala: Nossa, você também? Eu também sou um ladrão. Eu também tenho um plano e eu conheço todo esse palácio. O que você acha da gente fazer uma parceria? E o ladrão se espanta, mas fala: Opa, vamos, tô com você. E eles entram pelos caminhos, né, os labirintos do palácio, chegam no grande cofre. E aí o sultão ladrão pergunta: E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos dividir? Como que você acha? Não, vamos dividir irmãmente. Metade para ti, metade para mim. Você ajudou? Tamo junto. E aí começa a dividir as riquezas. Colar para você, colar para mim. Anel para você, anel para mim, ouro para mim, anel para você. Temos 3 diamantes. E agora? Aí o ladrão: Já sei. Pega um para você, eu pego um para mim e a gente deixa um pro sultão. Deixa um, afinal a gente tá roubando ele, né, coitado? Deixa um para ele. E o sultão achou aquilo interessante, né? Pegaram a fortuna, levaram os sacos lá para fora e foi cada um, né, para o seu lado, se despediram. E aí trocaram informações, onde você vive, qual é o seu nome, enfim. E aí o sultão voltou no dia seguinte para o palácio e estava lá o seu primeiro-ministro. Oh, sultão, uma tragédia aconteceu. O senhor não sabe, roubaram tudo do senhor. Tudo, não sobrou nada. Ô, sultão, não sobrou nada? Nada, nada. Nada. O que vocês acham que aconteceu? O primeiro-ministro, homem de confiança, também fez o seu ganho, né? E aí o sultão parou, refletiu, pensou em tudo que já aprendeu na vida. Ele falou: Bom, não posso continuar com esse primeiro-ministro, ele me rouba. E olha, pensando bem, aquele ladrão, ele foi ético comigo. Ele mal ou bem deixou um diamante. Quem sabe se eu ajudar esse ladrão, trago ele para cá, ensino ele as artes e ofícios do reino, quem sabe ele pode se tornar um homem ético e me ajudar a reinar aqui. E aí ele manda embora o ministro, traz o ladrão, dá as vestes para o ladrão e coloca ele como primeiro-ministro do seu reino. E diz que até depois de muitos anos esse homem nunca mais roubou. Que agora ele tinha casa, comida, família, ele não precisava mais roubar e ele conduziu uma vida ética. Quem sabe se iluminou, não sei, não tem esse spoiler do filme. Mas fica aí essa ideia de que as nossas boas ações podem nos trazer bons frutos, quiçá para essa vida, quiçá tão preciosos quanto ganhar um reino, né? No sentido de um reino novo, uma vida diferente, mas que é preciso deixar para trás hábitos que a gente tinha. E disse que aquele ladrão agora ele consegue praticar o não roubar, o falar a verdade e o não matar. Então, quem sabe isso muda a vida dele para essa vida e para as próximas também. Então, queria abrir para vocês, se vocês quiserem esses últimos minutinhos, a gente comentar, falar. Eu posso deixar gravando sem gravar a imagem de vocês, se vocês permitirem. Ou se vocês preferirem, eu pauso quando vocês falarem também. Só me avisar aqui por escrito. Alguém quer trazer o que fica para você desse encontro, o que suscita dúvidas, questões? Não, o primeiro que me chama a atenção é como o Buda conseguiu abarcar tantos conceitos assim, tantos pensamentos numa cabeça só, numa mente só, né? Então, assim, ele conseguiu ir pegando aqui, pegando ali, pegando aqui,
e conseguiu abarcar tudo, né? Outro é, que eu acho que eu já mencionei aqui uma sessão passada, é do Stephen Kunitz, que resumindo, que é um administrador conceituado, escrevia para a Veja, e que falava que ética é uma coisa simples e que é só você decidir o que você faria ou não para obter aquilo que você quer. Então, por exemplo, se eu quero um lugar mais importante na empresa, mas para isso eu vou ter que puxar o tapete do outro, eu não farei isso. Não vou puxar o tapete só porque eu quero o lugar. Uma pessoa sem ética puxaria o tapete e obteria aquele emprego num cargo mais alto, né? E eu vejo no meu dia a dia, até meus filhos leram o texto mais de uma vez, e eu acho que isso se aplica assim a quase tudo, né? O que eu seria capaz de fazer e o que eu não seria capaz de fazer para obter aquilo que eu quero, né? Pausa. Obrigada pela sabedoria que você traz, Márcia. Uma boa pergunta. Hum. E eu ficaria também com o que eu não sou mais capaz de fazer. O que essa mente e coração já não conseguem mais botar a mão, sabe? Já existe isso não, isso eu não faço mais. Que liberdade, né? Que mais? Falar só mais uma coisinha. Por exemplo, mentira. Desde que eu comecei a ver isso no budismo, toda vez que eu tenho um instinto de fazer uma mentirinha, um white lie, que não vai fazer mal nenhum, na mesma hora me leva para o budismo. E eu falo assim, não, eu não vou mentir, eu vou falar. E realmente eu reparei que eu não, seja a situação que tenha acontecido, no momento, no passado recente, né, desde que eu tenho condições de assistir às palestras, pensar sobre isso, eu reparei que eu chego na hora que eu falo assim, eu falo sim ou eu falo não, que eu não vou estar mentindo. Aí eu sempre lembro de Buda e eu sempre falo, não, eu tenho que dizer a verdade, né? Então é isso que me ajuda muito, fica na cabeça, né? Então, eu estava pensando, enquanto você fazia exposição, como são desafiadores esses princípios éticos. Todos eles são, né? É, eu pensei também na mentira, né? Pensei também na mentira e também pensei nesse poder. Você falou de liberdade, tudo bem, é liberdade, mas esse poder coercitivo do preceito, né? Porque você quer mentir, aí você fala, não, eu não vou mentir. Então, eu estava tentando lembrar uma situação concreta aqui da semana, que alguém me perguntou, você tem? E eu falei assim, putz, se eu falar que eu tenho, eu me prejudico, mas eu tenho. E assumir as consequências de ter dito a verdade. A outra coisa é você pode, né? E eu posso, concretamente eu posso, mas eu não quero. Só que se eu disser eu não quero, você vai causar um problema. Então, a- mas a prática da verdade, de falar a verdade, para mim é mais fácil. Eu confessei aqui para você há um tempo atrás e estava lembrando que eu não evoluí nisso. A mais desafiadora para mim é a fofoca. A fofoca no contexto da família. E eu estava pensando uma coisa que você. Porque não tem muita fofoca em outros ambientes, mas é fofoca na família mesmo. Você viu o que o irmão fez? Você viu? O fulano brigou com a ciclana e tal.
E eu estava pensando quando você disse que isso é uma maneira de você dizer para o outro, né? Olha, nós estamos juntos aqui, nós somos melhores que eles. Então, como é tolo isso, né? Como é inábil mesmo. Mas é isso, foram essas coisas que ficaram para mim. Obrigada. Que bom poder ver essa grade de evolução, né? E ver em quais virtudes eu já evoluí, quais eu ainda tô meio parado ali, bloqueado no hábito, né? Esse eu tem um sankhara, um padrão mental, um hábito que foi cultivado dessa vida e talvez de outras, né? Como é difícil soltar padrões, né? De gatilhos, de repetição. E que lindo poder ver o que está por trás, né, Zé Ricardo? Às vezes é difícil sustentar a verdade, porque a verdade ela não se sustenta sozinha. Tem a coragem, tem o conseguir sustentar que o outro pode não gostar, tem o medo de perder a relação, tem as relações de poder, insegurança, né? Então, é sustentar a verdade e dizer sim, eu tenho tempo, mas hoje eu não estou querendo fazer isso. Uou, né? Como é que é? Tudo bem para você a gente fazer outro dia? Porque hoje realmente não dá para mim, né? E sustentar. E talvez as relações mudam quando a gente começa a sustentar a verdade e começa a entrar em contato com um montão de coisa que tem atrás que não me permite, né, sustentar. E às vezes o medo é uma faculdade que está ali também, né? Obrigada. Alguém mais? Então, ouvindo você, Fabi, a Márcia e o José, começa aqui a querer falar também alguma coisa. E eu tenho aprendido muito com a ética, e a fala do José me veio muito essa coisa do esse convívio familiar, né? E é claro que aos amigos, estranhos, eu tenho mais facilidade de trabalhar isso e conseguir falar a verdade de uma maneira mais consciente e mas dentro da família, né, já vem com muita mentira, né? Muita fofoca. E hoje estou passando por um problema familiar muito sério para mim, né? É, e eu vejo como é difícil, mas libertador, né? Em alguns momentos a visita da tristeza e da angústia, né? Mas a certeza de que é isso mesmo, né? É impermanente, eu preciso passar esse luto, né? Essa fase, e que eu não tenho que mentir para alegrar ninguém, né? Eu preciso muita coragem, é, e assim percebo o corpo, né? Também de como isso está vindo para o meu corpo e acolher que é esse momento e vai passar, né? E que antes eu não percebia nada disso, né? Eu ficava barulhenta, eu me envolvia e muitas das vezes nem associava a situações orgânicas, né? Situações, reações do meu corpo. E hoje eu consigo. Não é fácil, não é fácil. Mas essa sensação de liberdade e serenidade e consciência realmente está me fortalecendo. E eu me pego em alguns momentos, é, antes da prática ou depois da prática, com esse consolo, né? E como a Márcia falou, né? Como o Buda trouxe tantos ensinamentos e hoje eu não tinha noção disso, né? De quanta coisa eu posso extrair e tá tudo aqui, né? Dentro de mim, né? Eu não, é claro que eu preciso de tantas outras pessoas, mas que esse conforto está aqui dentro, né? E a verdade me marca muito. E
Me sinto até feliz de conseguir falar isso e não me emocionar. Eu sinto meus lábios tremendo, uma vontade de chorar, mas uma alegria de conseguir falar dessa maneira. Muito obrigada por vocês me ouvirem. Obrigada, Fabi. Obrigada pela tua coragem de falar a verdade que está viva em você agora, né? E como que essa prática, né, seja o nome que for, ela sustenta até estados difíceis em relação à família e que talvez esses lembretes evitem que na escolha, que a gente faz mais de 5.000 escolhas por dia, né? O que que eu vou comer? O que que eu vou falar? Como é que eu vou abrir a porta? Como é que eu vou bater a porta, né? A gente escolhe o tempo inteiro, né, gente? Já pensou quanta escolha a gente faz? E escolher o que é mais hábil não é fácil. Ainda mais se eu estou movida de medo, raiva, tristeza, angústia. Se eu estou misturada com alguém da minha família, ou me sentindo atacada, ou achando que alguém vai sofrer, eu tenho que agir, né? Então, ter um sistema interno que consegue o que é meu, o que não é meu, como é que eu posso falar de forma hábil, como é que eu posso acolher a minha emoção, né? Uau! Como isso pode mudar? Isso pode evitar tragédia familiar. Quem veio de famílias traumáticas sabe do que eu tô falando. Então, a gente não tá falando aqui de uma coisinha que você fala ali no botequim, né, comendo um pastelzinho. A gente tá falando do Dhamma, a gente tá falando de uma coisa que mexe com a nossa vida. Por isso, quando eu peço para vocês estarem aqui, chegarem, né, na hora para a gente estar juntos, é porque a gente vai falar de uma coisa que é profunda. Não é um papinho de Instagram, de live, né? Com todo respeito. A gente está falando de algo que pode mexer com a estrutura dessa vida, né? Então, um respeito a esse Dhamma também, né? Independente da nossa religião, do que a gente segue, o quanto que essa prática e esses ensinamentos podem mudar a nossa vida. Obrigada, Silvia. E aí eu vou terminando aqui, não sei se alguém mais quer dizer uma palavrinha, nosso tempo acabou, acabou mesmo, nós temos aí 1 minuto, se tiver algo vivo, senão a gente vai encerrando. Então, obrigada a presença de vocês, Márcia, José, Silvia, Laura, que vocês possam cultivar essa semana essas perguntas sobre como a ética me move, o que é ético para mim, como é que eu tô nesses 5 preceitos, o que é mais difícil, e tentar praticar, se observar, notar quando surge a vontade de soltar aquela palavra e volta, a vontade de pegar e volta, quando o olho e volta, né? Não numa atitude coercitiva, mas numa atitude de é isso, eu quero seguir, qual o impacto de seguir, não seguir, o que é mais saudável para mim, para a comunidade. Obrigada pela confiança de vocês, Obrigado. que vocês Obrigado. possam ter uma ótima semana e nos vemos quinta-feira ou quarta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.